Olha, eu quero dizer para vocês que me parece assim absolutamente patético esse esforço que os lulopetistas e o próprio chefe do lulopetismo, o Lula, fazem neste momento para tentar livrá-los da cadeia certa, de investigações certas, de indiciamentos certos, de julgamentos certos e de condenações certas. Chega a ser patético. É um esforço concentrado de proporções jamais vistas na política brasileira. O próprio ex-presidente Lula tenta se escapar de tudo que é modo, até de prestar um depoimento para um representante do Ministério Público. Vocês têm acompanhado isso aí pela mídia, né? Eles estão num esforço enorme junto ao Poder Judiciário brasileiro e também em relação ao conjunto da sociedade brasileira através de manifestações, venham elas através de atos públicos ou venham através de intervenções diretas na mídia, sobretudo na mídia eletrônica, mas também na mídia de um modo geral. Ou seja, eles estão tentando ganhar as coisas no tapetão, impedindo que as investigações avancem, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público Federal, né? O maior exemplo disso aí é a substituição do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele é uma vitória evidente do lulopetismo para tentar garrotear as ações da Polícia Federal e, com isso, melar de alguma forma a ação do Ministério Público Federal e da própria Justiça Federal em relação ao Lula, né? Isso aí tá muito claro, isso tudo aí, né? Isso aí não tenha dúvida disso aí. Mas há também um esforço enorme dos advogados do Lula nas últimas horas, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, junto à Justiça Federal, junto ao Supremo Tribunal Federal, para tentar evitar que as coisas se aprofundem em relação ao Lula. E na mídia, então, nem se discute, né? O esforço que o lulopetismo está fazendo para confrontar as reportagens que diariamente estão saindo, denúncias a respeito do Lula, então isso aí é uma coisa jamais vista, né? É por isso que cresce cada vez mais a necessidade de que o povo brasileiro, agora no dia 13, vá para as ruas. Eu vou para a rua, né? Eu espero que você vá. Eu vou aqui em Porto Alegre. Vou estar lá no Parcão às 15 horas, debaixo sob a passarela que liga o Parcão à Escola Uruguai. Espero que você, que está me vendo aqui, se for de Porto Alegre, vá lá e esteja ali comigo, né? Eu vou estar ali para essa manifestação, né? Porque é a única maneira de largar um bafo quente na nuca de deputados e senadores e obrigá-los a levar adiante o processo de impeachment do governo Dilma, né? Eu nem acho que o governo Dilma, nesse momento, é o nosso principal problema, mas é óbvio que o governo Dilma está dando respaldo a todas as ações do lulopetismo, né? Não tem dúvida, ele está passando por graves... foi encurralado o governo o Dilma está garroteada pelo Lula e está emparedada pela própria poder, ela está no mato sem cachorro, né? Bom, senhores, de qualquer maneira é o seguinte, as coisas nas últimas horas se precipitaram de uma maneira enorme sobre o Lula. Nós temos aqui nessa quarta-feira, dia 2 de março, duas notícias pelo menos assim estarrecedoras para o Lula, né? A primeira delas é um conjunto de delações premiadas de 11 executivos da Andrade Gutierrez, inclusive do presidente. 11 delações premiadas da Andrade Gutierrez, né? Essas delações todas contam de que modo a empreiteira alcançou dinheiro sujo arrebanhado ali na Petrobras para alimentar essa gula insaciável do lulopetismo. E a outra informação é de que o principal controlador de uma outra empreiteira enorme, a da OAS, o Léo Pinheiro,
finalmente acertou uma delação premiada, onde ele, aliás, a Folha de São Paulo já nessa quarta-feira está reproduzindo o conteúdo dessa delação premiada, deixando mal o ex-presidente Lula de uma maneira assim irretorquível. Não dá, ele não tem como se defender. Por quê? Porque o Léo Pinheiro, ele está inclusive reproduzindo diálogos que teve com o Lula para ir lá e reformar o sítio de Atibaia e de melhorar as condições do triplex do Guarujá. Ele reproduz diálogos com o Lula, reproduz da visita, porque inclusive ele visitou o triplex do Guarujá junto com o Lula, junto com a Marisa e o filho do Lula, foi lá visitar para ver o que eles queriam, elevador privativo, essas coisas todas. Então ele conta tudo isso aí. E mais, fala como é que a OAS pagou junto com a Odebrecht, junto com o Bunlai, a reforma do sítio do Lula, né? Que é um sítio que hoje vale alguma coisa assim com 4 milhões de reais. Né? E isso tudo está vindo a público hoje, assim, nessa quarta-feira. Né? Tem gente que está dizendo, mas lá no Supremo, o Supremo acabou com a fé. O Eduardo Cunha agora é réu, presidente da Câmara. Isso contrabalança. Isso não contrabalança não, porque embora ele seja adversário da Dilma e do Lula, na verdade, ao ser atingido como presidente da Câmara, abre caminho para que a própria presidente possa ser atingida também, e o ex-presidente também. Quer dizer, se você atinge o Lula e o Supremo atingiu nesta quarta-feira dessa maneira, ele não tem como não atingir, diante das provas abundantes que estão saindo agora, nessa quarta-feira, também o Lula e também a Dilma. Então nós estamos chegando a momentos assim definitivos, culminantes, como se dizia antigamente. Né? As coisas estão se precipitando muito. E é o que explica em grande parte esse desespero até, eu noto isso mais na mídia, eu acompanho a mídia o dia inteiro, né? Esse desespero de jornalistas que estão a soldo do lulapetismo, né? Esse desespero para eles tentarem minimizar esses episódios. Né? O jornalista Kennedy Alencar, que eu tinha até por uma pessoa séria, estava colocando hoje na internet uma opinião dele de que, olha, isso sempre aconteceu na política brasileira, mas o problema é que nesses 13 anos do Lula e da Dilma é isso que está em análise agora. Claro, eu já falei aqui para vocês daquele princípio da individualidade das penas, né? E também de que a ninguém é lícito invocar a torpeza alheia para justificar suas próprias. Ora, qualquer pessoa que raciocina um pouquinho sabe que quando uma pessoa, por exemplo, que assassinou a outra, está sendo julgada, ela não pode chegar lá diante do juiz e dizer, olha, eu matei o fulano, mas o ciclano também matou outra pessoa, Beltrano. Não pode, um ladrão não pode chegar perante o juiz e dizer, olha, eu roubei, mas ali também roubaram. Ou seja, você não pode invocar a torpeza ali, se é que houve. No caso do Lula, por exemplo, não adianta nada o Kennedy Alencar dizer, não, mas os outros também roubaram, não. Você não pode invocar essa torpeza dos outros para justificar a própria torpeza, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, o princípio da individualidade, né, da pena, porque quem está em julgamento é o Lula, é o governo, não é o Fernando Henrique nem o Dom Pedro II. É ele que tem que responder pelos seus atos. Ele não pode, portanto, invocar que os outros roubaram e que, portanto, ele podia ter roubado também. De modo que isso é, assim, mais falso do que uma cédula de R$3. Tem coisas assim patéticas, como eu vejo em alguns sites do Chapas Brancas, colocando a questão, por exemplo, dos pedalinhos lá do sítio de Atibaia. Os pedalinhos de R$5.000, onde é que se viu? Não é o pedalinho em si. Né? Quem estudou direito, como por exemplo eu estudei, já no primeiro ano da Faculdade de Direito, dos Princípios Gerais de Direito, ali está muito claro. Não importa, você roubou um pedalinho, roubou. E essas coisas todas é que vão somando, é o pedalinho, é a antena da Oi que foi colocada ali perto, é a OAS, o Odebrecht e Bunlai que bancaram ali quase R$3 bilhões para melhorar o sítio, todos os presentes que o Lula ganhou enquanto era presidente transferidos para o sítio ali de Atibaia. Isso tudo aí é um conjunto probatório devastador contra o Lula e não adianta ele mentir, pode mentir quanto quiser.
porque não pega mais, né? Isso aí não pega mais. Eu acho que essa tentativa do governo de mudar o ministro da Justiça, que aliás o ministro que está saindo, Zé Eduardo Cardoso, está todo dia, pelo jeito, ele está muito aporrinhado, porque ele está toda hora dizendo claramente que saiu dali porque o PT estava pedindo a cabeça dele, o seu próprio partido. Para quê? Para blindar o Lula. Para blindar o Lula e o PT. Olha, senhores, dias tenebrosos aí pela frente, mas acho que positivos, né? Eu continuo afirmando para vocês o seguinte, que eu estou muito animado e otimista em relação ao que vai acontecer, porque isso que está aí, essa bandalheira toda aí que o PT fez, essa sujeirada toda, isso vai acabar por bem ou por mal. Acho que vai acabar por bem, viu, tia? Mas vamos lá, hein, pessoal, dia 13, praça pública. Bafo na nuca de deputados e senadores, para que eles façam o que tem que fazer. É o dever de casa. É isso aí.